Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar, Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra, Pai, que temos de estar na Tua casa nesta manhã e sabermos, Pai, que Tu estás aqui e que Tu agora olhas, Senhor, para nós, Pai. Obrigado, Senhor, por habitares no meio dos louvores. Obrigado, Senhor, damos-te graças por a nós nunca faltar o saciar do nosso desejo pela Tua presença. Por nós, Senhor, nunca ficarmos em falta com a presença do Teu Espírito. Por nós, Senhor, sempre nos ser dada a porção, Pai, que alimenta as nossas almas. Senhor, oramos, Pai, para que mais uma vez esta manhã Tu possas vir, Senhor, tocar nos corações, possas vir, Senhor, mais uma vez e transformar as vidas, Senhor, que aqui estão. Senhor, transformar o nosso entendimento e a nossa relação contigo e a nossa relação com aqueles que estão à nossa volta. Senhor, nós oramos para que em nenhum momento, Senhor, fiquemos desamparados, Pai, aflitos, sem saber, Senhor, o que fazer. Sabemos, Pai, que esses momentos acontecem, Pai. Sabemos, Senhor, que essas alturas vêm, Pai. Mas, Senhor, que possamos estar ancorados, Pai, na promessa que Tu nos tens feito, naquilo, Senhor, que Tu nos tens prometido e naquilo, Senhor, o lugar para onde Tu nos estás a levar já desde agora, Pai, deste momento. Senhor, que essa certeza fique firme nos nossos corações, em cada momento das nossas vidas, Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, a ter esse discernimento, Pai, do local onde estamos e de qual é, Senhor, o nosso destino final. E qual é, Senhor, cada passo, cada decisão que temos de tomar, Senhor, para lá chegar. Senhor, que essa certeza fique firme nos nossos corações. Pedimos, Pai, que Tu tomes no Teu controle o serviço nesta manhã, Senhor, e que tomes, Pai, em Tuas mãos, Senhor, cada coração aqui presente e cada palavra que for falada, Pai. Oramos, Senhor, para que Tu manifestes, Pai, nesta manhã a Tua glória, para que manifestes, Senhor, o Teu poder e tudo aquilo, Senhor, que Tu és capaz de fazer quando a palavra vem, Senhor, quando o Espírito trabalha nos corações, Pai, quando há corações rendidos a Ti, Senhor, quando há corações dispostos a dar tudo por Ti, Senhor. Confiamos que esse é o nosso caso nesta manhã, Senhor. Respondemos ao Teu convite, Senhor. Ainda que estivéssemos como aqueles mendigos na rua, desamparados e sozinhos, nós viemos às bodas, Pai. Porque o Senhor saiu, os outros não se acharam dignos, e esse Senhor saiu para arranjar mais convidados, Senhor. E nós sentimos-nos, Pai, como esses mendigos, Pai, que ainda que não tivessem nada, foram aos Teus olhos achados dignos de receber essa grande honra, Pai. Damos-te graças por isso. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um nesta manhã. Obrigado aos músicos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 locais nesta manhã. Vamos começar Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 14. É o primeiro versículo da carta à Laodiceia. Nós queremos ver hoje, nesta manhã, amém?
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém? Vamos abrir agora ao contrário. João 14, 2 e 3. Os números ao contrário. João 14, versículo 2 e versículo 3. Vamos ler o versículo 1 também. João 14, 1. Amém? Ok? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amém? Eles ainda não estavam naquele ponto em que sabiam que Jesus era Deus, ok? Então, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Amém? Podem sentar. Hoje, nesta manhã, eu quero falar sobre o maior milagre de todos. Amém? O maior milagre que pode haver. Qual é o maior milagre de todos? Ora, nós vimos aqui em Apocalipse, é Cristo que está a falar. Amém? Nós sabemos, é Cristo que está a falar. E ele diz: agora o anjo de Laodiceia escreve. Isto diz o Amém, ou seja, o assim seja, o assim diz o Senhor, a testemunha fiel e verdadeira. Ele, em todas as eras, ele dá atributos, ele demonstra atributos seus. E depois ele diz o princípio da criação de Deus. Ora, e nós, da maneira como lêssemos isto, nós íamos pensar o princípio da criação que Deus fez. Era assim, provavelmente, que todos nós iríamos entender esta parte. O princípio da criação que Deus fez. Ora, mas Jesus era Deus. Amém? Amém? Jesus era a palavra e a palavra era Deus. Então aqui Cristo está a dizer que Ele é o princípio da própria criação do próprio Deus. Ora, Deus é eterno. Amém? Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Amém? Ora, o profeta diz que na mensagem o sonido incerto, falamos um pouco a semana passada sobre esta mensagem, o sonido incerto, ele diz, você pode ter a certeza, você pode saber que se ele nunca operou mais nenhum milagre em si, a não ser o grande milagre, perdoar os seus pecados, esse é o maior milagre que Deus já operou. Foi perdoar a um ser humano os seus pecados. Amém? Pegar num homem. Amém? Convertê-lo dos seus maus caminhos. Amém? Pegar nele, mudar essas coisas. Veja, isso transformou o seu ser interior. Correto? Mudou-lhe aquilo por dentro tudo. As coisas que ele antes fazia, ele bebia, ele apostava, fazia coisas más, todas essas coisas. E de repente, ele transforma-o num homem de amor, num homem gentil. Amém? Vai para casa, vai ter com a sua esposa, ele diz, eu peço perdão por te ter tratado assim. Ele pega nos seus filhos, segura-os nos seus braços e ele diz, o pai gastou todo o dinheiro no whisky, o pai fez isto e aquilo, a mãe esteve fora a noite inteira e deixou os filhos sozinhos. Nunca mais vou fazer isso, que Deus me perdoe. E esse testemunho, diz o profeta, essa é uma das maiores coisas que existe. Os alcoólicos anónimos e tudo isso nunca podem mudar isso. Eles não podem fazer nada pelo ser interior. Amém? Isso é uma obra de Deus. E esse é o nosso tema hoje. O maior milagre que Deus pode fazer não é curar todos os cancros à face da terra, não é fechar todos os bares e todas as boates que há na terra, não é tirar todas as mulheres da rua e tirá-las de lá. Não é esse o maior milagre. O maior milagre e é aí que a Bíblia diz que realmente há festa no céu. É quando um pecador se converte dos seus maus caminhos. Amém? É quando realmente uma pessoa se converte
e entra no reino de Deus. Esse é o maior milagre. É aí que todo o céu rejubila. Amém? Amém. E é isso que nós procuramos. Amém. Ora, e o profeta diz, como é que Deus pode ser criado se Ele é um Espírito? Não é? A Bíblia fala, Cristo, e um dos seus atributos, Ele diz, Ele é o princípio da criação de Deus. Como é que Deus pode ser criado se Deus é um Espírito, se Deus é eterno? Como é que pode ser? Diz o profeta que ele nunca foi criado. Amém? Deus nunca foi criado, nunca será criado, porque Ele era Deus no princípio. Amém? A Bíblia testifica disso, que no princípio Ele era Elohim. Amém? Aquele que vive por si mesmo. Amém? Ele era isso logo desde o princípio e logo desde antes do princípio. Mas aquele que é o princípio da criação de Deus era Jesus Cristo, quando Ele foi manifestado. Quando Deus habitou nele, viveu nele. Ele é a criação de Deus. Amém? O primeiro e o último. O princípio e o fim. Essa é a única possibilidade de Deus ter um princípio. É o princípio da sua manifestação. Amém? É o princípio da sua revelação. Amém? O primeiro e o último, o Amém, o princípio da criação de Deus. Quando Deus criou para si mesmo um corpo para nele habitar. Amém? E Deus veio e habitou nesse corpo. Amém? Aí está o princípio da criação de Deus. E o profeta diz agora, nós vemos que no princípio Ele mostrou a sua deidade. Aqui, eu sou o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Ele começou a demonstrar isso na era de Éfeso, na igreja de Éfeso e por aí fora. Disse isso 3 vezes, está certo? Depois volta à Laodiceia e ele diz, eu sou Amém, o primeiro aqui, o último aqui, o princípio da criação de Deus. Ao longo das eras da igreja que nós vamos ter, vocês vão aprender que eu sou Deus, Deus criado na forma de homem, o princípio da criação de Deus, diria Jesus Cristo às igrejas. Amém? Isso, diz o profeta, faria essas denominações saltar. Amém? Pense nisso, o princípio da criação de Deus. Amém? Diz o profeta, como eu gosto disso, a criação de Deus. Quando Deus foi criado, quando Deus foi feito carne em Cristo Jesus e habitou em nós. Amém? Ora, Deus é eterno, mas realmente aquele momento em que Deus começa a sua manifestação, a própria Bíblia, o próprio Jesus Cristo chama isso o princípio da criação de Deus. Porquê? Porque Deus precisa da adoração. Deus vive da adoração. Deus é Deus pela adoração. E sem a criação, Deus não pode ser Deus. Amém? Sem a sua criação, sem a manifestação do seu próprio ser através da criação, Deus nem pode ser chamado de Deus. Deus nem lhe podiam ser atribuídos todos estes atributos. Não podiam, porque Ele não estava completo. Amém? Ele não estaria completo. Ele não teria todas as suas funções, todas as suas faculdades. Amém? Que Ele hoje está a demonstrar. Amém? Ora, esse é o princípio da criação de Deus que Jesus Cristo atribui a Ele mesmo. Amém? Ele diz, eu sou. Amém? O primeiro e o último. Onde começa a criação, eu estou lá. Onde termina a criação, eu estou lá. Eu sou o primeiro e o último. Onde começa o tempo, eu estou lá. Eu era a árvore da vida naquele jardim. Onde acaba o tempo, eu estou lá. No dia da vinda do Senhor. Amém? A Bíblia prediz que a última era da igreja é de Laodiceia, que é morna. Na mensagem Israel e a igreja. Parte 4. E a igreja foi até aí hoje. Está certo? Eles talvez batam palmas, façam barulho, saltem, etc. Mas quando chega a uma vida pura, santa, santificada, eles estão tão longe como o dia está da noite. Está certo? O que nós precisamos hoje
é morrer à moda antiga, onde eles iam para o altar e voltavam, e voltavam, e voltavam, para quê? Iam lá, ficavam lá, e ficam lá até que morram, ok? Até que morram, e depois um homem morto não sabe nada acerca do mundo, amém? Ora, estamos a falar de morrer para o mundo, amém? Estamos a falar de morrer, e o profeta até diz, ora bem, esse não é o meu tema agora, mas ele diz, estamos a falar de morrer para as coisas do mundo. E isso é feito com dedicação no altar, amém? E é isso que transforma a vida das pessoas, amém? E é isso que traz festa no céu. É quando se torna uma vida pura, santa, santificada, sem esse adultério, tanto físico como espiritual, amém? Sem isso, amém? Isso é uma obra feita no altar, amém? Amém? Isso não é feito por obra alguma de homem. Nem é por algum homem dizer, está feito. Não, tem que ser Deus a vir e a confirmar. Amém? Agora, um homem morto não sabe nada acerca do mundo. Amém? Ok? Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Certo? Então, quando é que Deus foi criado? Amém? Ele é o princípio da criação de Deus e Deus é eterno. Mas quando Deus foi criado, quando um bebê que foi concebido no ventre de uma mãe, uma virgem, ela começou a desenvolver aquelas células dentro dela para gerar esta criança. Esse foi o princípio da criação de Deus. Porque Deus se fez carne e habitou entre nós e se tornou Emmanuel, Deus conosco, no princípio da criação de Deus. Amém? Foi aí. Amém? Agora, mas dentro dele, habitava luz eterna. Não admira que os sábios, os magos, os reis magos, não é? Como nós chamamos. Não admira que eles dissessem, guia-nos à tua perfeita luz. Amém? Porque elas ali estavam apenas a refletir. Aquelas estrelas, aqueles planetas, estavam apenas aqueles astros ali, aquela conjugação, como nós já sabemos, estavam apenas a refletir a luz daquela luz perfeita que estava ali a nascer. Amém? Que estava ali na Terra. Amém? Esse é o princípio da criação de Deus. Agora, estes candelabros aqui, estes castiçais aqui, estão a refletir a luz sobre uma denominação? Se calhar, claro que não. Refletem aqui o eu sou nas eras da igreja. Amém? Aquela luz que nós vemos ali naquele diagrama, nós vemos as estrelas. E o que é que aquelas estrelas faziam? Aquelas estrelas eram homens, eram filhos de Deus que estavam na mão direita, numa posição de autoridade, para trazer luz à terra. Luz sobre as Escrituras. Amém? Luz para um mundo cada vez mais em trevas. E nós vemos depois ali a igreja. A igreja começa, não é? A lua representa a igreja, não é? E nós vemos ali aqueles ciclos da lua. Uns começa com muita luz e vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo. Amém? E a partir daí o que nós vemos é apenas reformas. Apenas a direção a desviar. Apenas essas reformas. Nunca mais a luz foi tão grande na igreja. Amém? Nunca mais houve um movimento assim na igreja. Ok? Mas, o que é que isto está a refletir? Está a refletir o eu sou. Amém? Aquele que andava no meio dos castiçais. Amém? É esse que está a ser refletido. É essa luz que está a ser refletida. Amém? O sangue santo que foi criado por Deus. O sangue, a vida, a criação de Deus. Jesus foi o princípio da criação de Deus, diz o profeta no futuro lar. Vê, Deus feito em criação. Amém? Ele era espírito. A Bíblia diz que ele é o princípio da criação de Deus. Como é que ele começou? No ventre de uma mulher, que é o quê?
Os cegos não conseguem ver a semente da serpente aqui mesmo. Agora, Satanás vem aqui, e se aquele fosse o filho de Adão, Caim, não é? Se ele fosse, então Adão era um descendente direto de Deus, e você toma a natureza do seu pai, certo? Se toma a natureza do seu pai. E quando nasce de novo, você toma a natureza do seu pai no céu. E o seu pai no céu é o atributo da palavra, ou a palavra é o atributo do seu pai. E como é que se pode negar isso? E diz o profeta, eu espero que entendam isto, porque eu sei que vem de Deus, diz o profeta. Uma frase interessante aqui. Eu sei que isto vem de Deus. Amém? Agora, nós vemos que o nosso Pai no céu, Ele teve que Ele teve que fazer este princípio da criação de Deus, para que Ele pudesse, para que nós depois, como filhos, pudéssemos manifestar a natureza do nosso Pai. Amém? E isso acontece quando nós nascemos de novo. Amém? Ele foi o princípio da criação de Deus para que nós pudéssemos nascer de novo. Amém? Para que nós pudéssemos ser transformados. Amém? Para que nós pudéssemos ser tidos como a criação de Deus. Veja, aquelas mãos desenharam isto para a sua noiva amada. Desenharam em amor fraternal para a sua noiva. Lembre-se que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E Jesus fazia parte da terra. Porquê? Porque o germe de Deus, a vida de Deus, foi desenhada no ventre de uma mulher, está certo? Que era a terra, certo? Agora, depois a vida de Deus entrou, ok? Então ele foi o princípio da criação de Deus. E depois, aquele sangue de Deus que estava ali, por aquele embrião, quando foi derramado no Calvário, caiu novamente sobre a terra da cruz. Amém? Pingou novamente sobre esta terra. Para quê? Para redimir a terra. Agora foi justificada, foi santificada, foi chamada, foi afirmada e agora deve receber o seu batismo de fogo. Amém? E ser purificada para Jesus e para a sua noiva. Amém? Então nós vemos aqui um plano. Amém? Nós vemos aqui um plano que foi traçado. Amém? Para que realmente nós, que somos pó, e esta terra pudessem ser tocados pelo próprio Deus. Deus no Velho Testamento estava lá em cima. E Ele, quando descia, era apenas em manifestações sobrenaturais. Colunas de fogo, Elohim, amém? Melquisedeque, apareciam do nada, amém? Era assim, rochas no deserto, onde não havia água, passavam a dar água. Era esse tipo de manifestações. Mas Deus decidiu fazer um homem, um profeta como Moisés, amém? E Ele formou esse homem num ventre, ok? E o ventre, nós já vimos isso várias vezes aqui, esse ventre perfeitamente alugado, não havia nada de Maria ali, ok? E Ele fez para si um homem, amém? Um tabernáculo, amém? E agora Deus vem e habita nesse tabernáculo, amém? Agora, nós vemos na mensagem isso, nós conseguimos estudar essas coisas, nós vemos que o Espírito desce sobre Jesus quando Ele está a ser batizado. Mas ainda assim, mesmo antes desse momento, aquele corpo foi feito pela palavra, amém? Essa é a única hipótese de Ele, com 12 anos, calar fariseus e escribas. Amém? Essa é a única hipótese. Amém? O entendimento que Ele tinha não era o entendimento humano. Amém? Era um corpo feito pela própria palavra. Era Jeová ali a andar como uma criança. Amém? Jeová numa manjedoura. Amém? Jeová a correr com as criancinhas na rua, nas ruas da Galileia. Amém? Agora, nós vemos que aquele corpo foi formado e era um corpo especial. E Jesus, depois, nós lemos em João 14, Ele diz, ora bem, credes em Deus, ok, muito bem, se
sois homens dedicados a Deus, mas agora crede em mim. Vocês ainda não entenderam completamente o que é que se está aqui a passar, vocês ainda não chegaram lá completamente, mas agora olhem para mim. E ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E nós vemos o profeta a explicar isto, que de facto, antigamente um reino tinha várias casas. Havia um castelo e depois havia umas muralhas, e dentro das muralhas havia muitas casas onde as pessoas habitavam, e as pessoas iam fora das muralhas plantar e traziam o fruto para dentro das muralhas. E depois havia uma estrada que vinha de longe e acabava na porta desse reino. E era aí que vinham os comerciantes, e era aí que se faziam as trocas, e as compras e as vendas. E era assim um reino, era assim que se fazia. Era assim que... E o profeta explica que realmente é isso que ele está aqui a dizer. Ora bem, o reino é o mesmo, mas há muitas mansões, há muitas casas, há muitas moradas. E Jesus disse, vou preparar-vos um lugar. Vou preparar-vos a Nova Jerusalém. E, diz Jesus, se eu for e vos preparar, depois eu virei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ok? Então, ele foi preparar a Nova Jerusalém. Este filho da Virgem, diz o profeta na mensagem, provando a sua palavra, era a palavra manifestada, o princípio da criação de Deus. Agora, a terra inteira é a criação de Deus, mas está perdida. Veja. Então, ele redime esta terra, e você faz parte da terra, e ele redime a si, da mesma forma que ele redime a terra inteira. Amém? Satanás tentou todos os esquemas que ele conseguiu para fazer com que Cristo desacreditasse, desse descrédito a isto, à sua função, ao seu ministério. Amém? Satanás tentou tudo o que ele conseguiu para fazer isso. Tentou levá-lo a tomar o reino sem sofrimento, tentou fazer isto sem redenção, quando já desde o Jardim do Éden, e esse era o plano de Deus, quando ele matou aquele cordeiro e vestiu os seus filhos com estas peles. Esse já era o plano. Só o sangue poderia tomar novamente para ele mesmo este reino. Ele até lhe prometeu todos os reinos do mundo, se ele quisesse. Pense que promessa Cristo tinha para até rejeitar todos os reinos e a sua glória. Imagine a promessa que Jesus Cristo tinha na sua mão e a confiança que ele tinha na sua mão para, por amor da sua noiva, rejeitar todo o dinheiro deste mundo, toda a glória deste mundo, preferindo morrer, e aquele tipo de morte. Imagine, preferindo continuar o seu ministério sem qualquer glória, sem qualquer bem-estar, sem ter onde reclinar a sua cabeça. Com 33 diziam que ele tinha 50, podendo curar a todos, menos ele próprio, e mesmo assim ele preferiu isso, e preferiu morrer por aquela vergonha, por amor da sua noiva e desta terra. Amém? Então, nós vemos que o maior milagre é quando alguém se converte, ok? Diz o profeta, é este o sinal do fim, Senhor. Ele diz, nunca acreditei que um ser sobrenatural teria de viver numa casa literal. Eu acreditava, quando Jesus falou em João 14 e disse, na casa de meu pai há muitas moradas, ele quis dizer um corpo, um lugar de morada. Porque as Escrituras verificam essa mesma coisa.
diz: se este tabernáculo se desfizer, nós temos um já à espera. E o profeta diz: seres imortais vivem em habitações imortais. Amém? E nós sabemos que a Escritura diz que o nosso corpo é o tabernáculo do Espírito Santo. É a casa do Espírito Santo. É lugar de morada. Amém? E nós vemos que o corpo de Cristo foi tabernáculo de Deus vivo. Amém? É um lugar, é uma condição para onde nós passamos desta dimensão e vamos para lá viver noutra dimensão. É uma casa, é um tabernáculo, é um lugar de morada. Nós não vamos para nenhum mito, nem nenhum espírito sobrenatural, mas vamos para um tabernáculo, para um lugar de morada. Amém? Daí Cristo dizer: vou preparar-vos um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há um corpo ali, e este corpo aqui é apenas um tipo, que está agora corrompido pelo pecado deste mundo, desta terra de que nós fazemos parte. Amém? Lembre-se que no Jardim do Éden, Deus não condenou o homem ou a mulher, Ele condenou a terra de que nós fazemos parte. Amém? Agora, se nós fomos feitos do pó e ao pó voltaremos, não é? Como diz a Bíblia. Ora, aquele pó já está condenado. Daí nós nascermos assim, ok? Mas este corpo é um tipo daquele corpo que está lá, que Cristo foi preparar. E agora, para que é que nós usamos este corpo? Usamos este corpo para a glória do diabo? Então estaríamos a dar um tipo do que nós temos lá. Certo? Mas estamos nós a olhar já para o céu? Estamos nós já a olhar para as coisas do céu? Estamos nós já a dar um tipo aqui daquilo que nós temos lá? Amém? Está algo lá e nós já hoje damos glória a Deus na nossa vida? Mostramos já agora hoje o tipo daquilo que está lá à nossa espera? Amém? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 10 diz, não precisa de abrir. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas. Ele falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a noiva, a mulher do Cordeiro. Ele levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me uma grande cidade. Ok? Uma cidade, um reino, casas, certo? Mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ok, então a Nova Jerusalém é muito mais do que uma cidade. A Nova Jerusalém é muito mais do que umas casas feitas de ouro. A Nova Jerusalém é noiva. Amém? Era de Filadélfia. O profeta diz: a noiva ou a igreja é a Nova Jerusalém. Quantos sabem disso? A própria igreja é a Nova Jerusalém. No reino de Babilónia, ele mostrou àquelas pessoas do Velho Testamento que ele vinha da cabeça, não é? Na imagem que Daniel viu, ele vinha da cabeça, ia para baixo, até que Deus se tornava carne no fundo daquela escada. Agora aqui no Novo Testamento, não é? E nós vemos que a pedra era cortada e fria nos pés. Não é? Agora nós vemos no Novo Testamento ele a voltar novamente até à cabeça numa pirâmide. Amém? A cabeça de ouro para ser coroada, para fazer um grande corpo transfigurado de Jesus Cristo. Lembra-se do Monte da Transfiguração, amém? Agora, ele mostra no Novo Testamento que ele está a construir um edifício de baixo para cima e ele é a pedra do topo. E ele é a pedra da coroa. E quem é esse edifício? E quem faz parte dessa pirâmide? Amém? Nós às vezes
pomos a pirâmide naqueles diagramas com os degraus todos. Amém? Fé, virtude, conhecimento, temperança, etc. E quem é que nesta terra tem essas características? Quem é que nesta terra demonstra esses atributos? Amém? E às vezes até pomos, por causa de algumas mensagens que o profeta fala, às vezes até pomos nos degraus, de um lado as eras, do outro lado os mensageiros e tudo isso. Isso apenas é um desenho para nos mostrar que é a noiva que faz aquilo. E hoje nós estamos já naquela parte, não é? Junto ao fim, não é? Nós já estamos, como Enoque a construir a pirâmide, nós já estamos nas últimas pedras. Amém? E falta a pedra do topo chegar. Ok? Nós já estamos como essa pirâmide. Daniel 2 diz: estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, que faziam parte daquela imagem, os quais se fizeram como a pregana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Amém? Daniel uma vez, diz o profeta, isto é na mensagem, olhai para Jesus. Daniel uma vez estava a ver, e ele viu o final dos reinos gentios. Ele viu a imagem que Nabucodonosor tinha sonhado. Ele viu como cada um se ia suceder ao outro, até ao fim. E quando ele olhou para ver o que ia acontecer no final, quando ele viu Jesus, ele era uma pedra cortada do monte, sem mãos, que feriu os reinos gentios. Amém? O próprio Jesus é sempre visto como uma pedra que é cortada, e depois essa pedra, nós acabamos de ler, essa pedra se faz um grande monte que enche toda a terra. Amém? E nós temos perfeitamente em nós que esta pedra é Cristo e que este monte é Cristo e a sua igreja. Amém? Então, em todos os tipos da Escritura, quando fala do tempo do fim, quando fala do tempo a seguir a Laodiceia, quando fala da vinda do Senhor, ora bem, nós vemos este tabernáculo constantemente a aparecer nas Escrituras. Este tabernáculo. E sempre, e não é uma igreja. Não é nenhum templo que vai ser construído. É sempre um corpo feito por pedras, é sempre um corpo construído ao longo do tempo e onde o próprio Cristo habita ou vem habitar. Amém? Hebreus 11 diz: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Nós conhecemos bastante bem esta Escritura. Amém? Que fala que basicamente há pessoas à espera de nós. Há pessoas à espera que o corpo fique pronto. Há pessoas à espera que o tempo chegue em que todos os filhos de Deus estejam prontos. E quando é que isso acontece? Quando no coração de todos eles aconteça o maior milagre de todos. Amém? Que é eles passarem a ser pedras no templo de Deus. Amém? Quando essa pedra vier, será como um grande diamante que encaixe ali perfeitamente. Agora, essa pedra não ia encaixar aqui embaixo, na base da fundação. Nem vai encaixar no segundo degrau, nem no terceiro degrau, nem no primeiro andar, nem no segundo. Só vai encaixar no topo. Só lá é que vai encaixar. Quando todo o edifício
estiver preparado para receber essa pedra do topo, essa pedra da coroa. Amém? E Jesus não pode vir até que uma igreja, um corpo de crentes, diz o profeta, até que esse ministério terá que ser o mesmo como foi lá, porque eles sem nós não serão aperfeiçoados. Amém? E de facto o que é interessante é que Cristo é a pedra de topo, tanto como é a pedra de esquina, aquela pedra da fundação também. Amém? Mostrando o quê? Que as mesmas obras do final e o mesmo evangelho do final é o mesmo do princípio. Amém? O mesmo Cristo que tem que encaixar aqui foi o mesmo Cristo que serviu de fundamento a este edifício. Amém? Na pedra de esquina. E este edifício está a ser construído, amém? E em 1 Reis nós vimos, quando o templo estava a ser construído, que eles construíam este edifício com pedras que já vinham preparadas. Amém? 1 Reis, no capítulo 6, diz: edificava-se a casa do Senhor com pedras preparadas. E eles traziam-nas, eles edificavam essa casa, amém? De maneira que não havia nem martelo, nem machado, nem serra, nada se ouvia naquela casa. Amém? Nada. Enquanto já imaginou construir-se uma obra e não se bater um único martelo naquela casa? Amém? Eles traziam as pedras, na pedreira, eles tinham já uma planta, um mapa. E naquela pedreira, eles já diziam: ora bem, é preciso cortar agora uma pedra que tenha 2 metros por 1 metro. Eles cortavam. Agora é preciso fazer uma curva aqui e tirar-lhe um bocado aqui e serrá-la aqui e cortá-la aqui. Amém? E eles partiam aquela pedra toda e poliam-na até ela ficar com a forma que tinha que estar. E depois eles transportavam-na daquela pedreira até ao templo. Chegavam ao templo, a pedra com o nome X47/33. Eles pegavam nela e iam lá colocá-la no sítio. E ela encaixava. Cobriam-na com aqueles materiais para lhe dar impermeabilidade e para colar às outras. E não se ouvia nem martelo, porque era um lugar santo. Amém? E essa pedra somos nós. Amém? Nós somos lá tirados, escavados do meio do lodo, e ao longo da vida nós somos trabalhados. Amém? Deus conhece-nos. Deus sabe que caráter é que nós temos de ter. E Ele sabe, esta pedra tem que ter esta forma, esta pedra para encaixar no meu corpo. Esta pedra terá que perder estas rugosidades aqui. Esta pedra terá de perder estas porosidades. Isto vai ter que sair tudo. Ela vai ter que ficar mais lisa do que esta mesa aqui. Amém? E depois os seus artífices, aqueles homens dotados com os dons, vêm e batem naquela pedra até ela ficar como Deus a quer. Amém? E tiram-lhe aquelas esquinas todas e tiram-lhe aquele pó todo até ela ficar impecável como Deus a quer. E depois, o que é que acontece? Esses homens dotados do Espírito carregam essa pedra para o carro do Espírito Santo e o carro do Espírito Santo começa a levá-la para o templo. Amém? E o carro do Espírito começa a levar aquela pedra até ela chegar ao templo de Deus. E chegando àquele lugar santo, ao templo de Deus, Deus olha para a sua planta e Ele vê: a pedra está bem, não há problema nenhum. Então Ele pega naquela pedra e coloca no templo. Amém? Muitas destas pedras, diz o profeta, têm um aspecto um bocado estranho. Mas há um lugar no templo para todas as pedras estranhas e difíceis e esquisitas. Amém? Há lugar no templo para todas elas. Deus tem um lugar para todas elas. Amém? Josué um dia
despediu o povo e enviou cada um para a sua herdade. E Josué dividiu as tribos conforme os seus nomes. E ele atribuiu uma porção da terra conforme a família, a tribo a que pertenciam. E eles têm um lugar no templo, no edifício de Deus. Josué, pela inspiração, não foi pela matemática, mas pela inspiração, ele atribuiu a cada um daqueles patriarcas a sua posição, exatamente aonde o seu nome pertencia. Amém? Porque nós sabemos que de Sião será levantada uma grande cidade e lá não haverá nem noite nem dia, porque a luz, com letra maiúscula, estará sobre Sião. E diz o profeta, eu creio no milénio. Aquelas tribos vão tomar o seu lugar novamente. Amém? E nós estamos a ver que esta é mais uma das características deste edifício que Deus quis tanto construir, que teve de enviar o seu filho para ele morrer. Amém? Este era um edifício que era demasiado importante para Deus. Amém? Este edifício é o que traz o Éden à terra novamente. Amém? Este edifício é o que traz um novo Éden aqui outra vez. Amém? Este edifício é tão importante que quando João, depois de todo o juízo sobre a terra, depois de todo o julgamento ser feito, ele olhou e, como o final da revelação das obras futuras de Cristo, João olhou e agora aqui está o momento, agora aqui está, depois de Jesus vir no seu cavalo branco e de executar os seus juízos, agora é o momento, agora é o final, é o clímax desta história de amor. E aqui vem a noiva, não é? Como um casamento, ok? Já está tudo, estão todos à espera. Agora vem a noiva. E João olhou e o que é que ele viu? A santa cidade, a nova Jerusalém. Amém? Vestida, preparada como uma esposa. Amém? E este edifício foi construído ao longo de 7 eras da igreja. Amém? O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Primeiro, na fundação é fé. Depois, acrescenta à sua fé virtude. Há virtude, conhecimento. Conhecimento, temperança. Temperança, paciência. Paciência, piedade. Piedade, amor fraternal. E depois, o amor, sendo a pedra do topo. 7 coisas. 7 eras da igreja. Veja. E 7 estrelas das eras da igreja. E tudo isso é temperado. Sabe como se faz com os metais, não é? Os metais são soldados com o calor, não é? Eles derretem e depois colam e ficam ali juntos. E se forem bem soldados, aquilo nunca mais se desfaz. Amém? Nunca mais. Agora tudo isto é junto pelo Espírito Santo. Amém? Tudo isto, amém? Ao longo das eras, cada era manifestou determinadas características. Nós vemos isso. Amém? E esta era mostra outras características. Amém? E nós vemos aqui, esta é uma era de amor fraternal. Amém? Lembre-se que o profeta diz que a porta foi aberta em Filadélfia e ficou aberta para Laodiceia. Amém? Agora, o profeta diz que todas essas coisas foram manifestadas ao longo de 7 eras da igreja. E isso tudo é temperado, amém? Como o ferro, como o bronze. Tudo isso é unido, é colado, ou vulcanizado também, pelo Espírito Santo. Amém? 7 eras da igreja. Agora, é isso que é necessário para ser um servo de Cristo. Cristo edifica a sua igreja em 7 eras da igreja. A sua noiva, uma pessoa, uma mulher, a igreja. 7 eras da igreja constituem e formam a noiva. Uns desta era, outros daquela era, outros de outra era, e assim está a formar como uma
pirâmide. Amém? Assim está a edificar esse edifício, essa construção. Amém? E está a formá-la como uma pirâmide. Isso só quer dizer que muito provavelmente esta era terá menos gente. A pressão era muita. A pressão no mundo era muita. O nível da moral desceu mais baixo que nunca. Cristo foi posto fora da sua própria igreja. Amém? Cristo está no céu hoje, diz o profeta, e o que é que Ele está lá a fazer? Ele está a preparar a nova Jerusalém. Porquê? Porque Ele está lá fazendo intercessão. Ele está lá, por gemidos inexprimíveis, a fazer intercessão pelas nossas orações. Amém? E isso edifica um corpo. Isso edifica para Deus um tabernáculo. Amém? Lembre-se, não vai ser o céu, desce do céu a Nova Jerusalém. É um lugar de morada. É um lugar para onde se poder habitar. Amém? Ok? Então, e a seguir, Apocalipse 22, diz: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém? Ora, parece que Deus vai ter meses também, nesta altura. Mas a cada mês vai haver um fruto diferente. Amém? Ora, ele era a árvore. Quando Davi viu, no Salmo capítulo 1, ele era a árvore que estava plantada junto a ribeiros de água. Amém? Plantada ali para a saúde das nações. Amém? Dava o seu fruto na sua época e ela era a árvore perfeita. Amém? Como o profeta fala uma vez, ele era a árvore noivo. Ok? E ele estabeleceu para si uma árvore noiva. Amém? Um homem e uma mulher, como as árvores que estavam no jardim do Éden, 2 árvores. Ele veio para redimir esta árvore. E desde que ele a redimiu no Calvário, ele está pronto para a plantar. Agora, mas aqui ele vai restaurar uma árvore que vai crer na palavra. Amém? Ele está a restaurar essa árvore ao longo das eras. Amém? E Ele está pronto agora a fazer com que ela surja novamente. E eu restaurarei, diz o Senhor. Ainda que viessem todos aqueles animais, a locusta, o gafanhoto, a oruga, o pulgão, ainda que todas essas coisas viessem sobre essa árvore, diz o profeta nessa mensagem, a restituição da árvore noiva, diz ele, ficou só o toco. Ficou só o toco e as raízes. Porque cada um destes animais comia uma dada coisa daquela árvore. A lagarta comia o fruto. Já viu a lagarta? Às vezes aparece dentro das maçãs, não é? Aquela lagarta. A lagarta vai ao fruto e depois o gafanhoto come as folhas e depois o outro comia a casca da árvore e o outro sugava a seiva. Até que ficou sem nada. Só ficou o toco. Amém? Mas a promessa é, eu restituirei. Amém? E o profeta diz que por justificação, por santificação, cada uma dessas coisas está a voltar novamente. Amém? A casca da árvore voltou, os ramos voltaram, as folhas estão aí e agora é tempo de dar fruto. Amém? Agora é tempo do fruto, da semente voltar dentro do fruto novamente. Amém? E se abrir o fruto e for lá ver, a semente é exatamente igual à semente do início que trouxe a árvore. E no tempo do entardecer, as sementes são plantadas agora para a árvore noiva do tempo do entardecer, do tempo do fim. Isso é quando a árvore da vida volta novamente para a árvore noiva. Ora, a árvore noiva era a Nova Jerusalém, e a seguir, no capítulo seguinte, em Apocalipse,
22, nós vemos a árvore da vida estava lá novamente. Amém? A dar o seu fruto para alimentar a árvore noiva. Amém? A Jerusalém que é de cima, disse a Bíblia, é a mãe de todos nós. E Cristo é a nossa mãe. Nós vemos que Deus é a nossa mãe porque nós nascemos dele. A palavra Jerusalém significa paz. Shalom. Shalom significa paz. Jerusalém, veja, significa paz. Devia ser grande a sede em qualquer alma por as águas da vida, mais do que dizer que pertence a uma igreja. A sede de uma alma não pode ser satisfeita, a verdadeira sede que está lá dentro. Amém? Mas na Nova Jerusalém nós vemos o rio puro da água da vida. Amém? E vemos que como Davi olhou, Davi viu isto, ele viu lá a árvore da vida plantada junto a este rio que flui diretamente do trono. Amém? Para a saúde das nações. Amém? Respondeu Zacarias 4, respondeu e me falou dizendo, Zacarias 4, versículos 6 e 7. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra, ou a pedra do topo, é essa palavra que é aqui usada, headstone, pedra do topo, porque ele trará a pedra do topo, ou a primeira pedra, com aclamações, graça, graça a ela. Diz o profeta em relação a isto. O branco, quantos viram isso? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1. Ele está a falar daquela imagem, da fotografia. Veja, a suprema deidade, a suprema autoridade. O que é que aconteceu no monte do pôr do sol? Deus a confirmar a sua palavra. O mistério escondido de Apocalipse 10, versículo 1 até 7. A última mensagem, a última era da igreja. Você, sendo parte do gene de Deus, uma parte da palavra, outros homens são parte da palavra, quando se reúnem, quando se juntam, manifestam o corpo completo de Cristo. Porque não há fermento no vosso meio. Amém? E sobre este santo monte do Senhor, o Senhor descerá sobre o topo da sua montanha. Aqui está Ele. É por isso que a pedra do topo não foi colocada por Enoque. Vê? É por isso que a pedra do topo tem de vir agora. Amém. Amém? É por isso que a pedra do topo, a pedra de que Zorobabel está a falar, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a pedra do topo com grandes aclamações. Amém. Essas que estão em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Amém. Amém? Essas em que os anciãos deitam as suas coroas ao Cordeiro, clamando perante Ele, Santo, Santo és Tu, Senhor. Amém? Esse monte que está hoje a ser preparado. E lembre-se, o nosso tema era o maior milagre de todos. Amém? E o profeta fala-nos, o maior milagre de todos é quando um coração se converte. Amém? E nós estivemos aqui a ver, ok, porquê? Porquê que ele é... Porquê que, ok, essa pessoa converte-se e entra no corpo, ok? O que é esse corpo? Quem é que controla esse corpo? Quem é a cabeça desse corpo? Ok? A cabeça é Cristo. E Cristo diz, eu sou o princípio da criação de Deus. E nós vamos ver isso. Como é que Ele pode ser o princípio da criação de Deus se Deus é eterno? Porque começou aí, com Cristo, a manifestação
desse tabernáculo onde Deus quer habitar. Amém? E nós vimos que com Cristo, Deus pode ser chamado Deus. Amém? E agora nós estivemos a ver todas estas características do corpo de Cristo. Amém? Ok. Essa nova Jerusalém. Ok? Cristo foi preparar um lugar para nós. Ok? Na casa do Pai há muitas moradas. Amém? Muitas moradas. Ok? Então, o que é essa casa? Ok? Um corpo. Amém? E quem é a esposa do Cordeiro? A Nova Jerusalém. Essas casas. Amém? Esse é o corpo onde Cristo quer habitar. Ok? E como é que foi feito esse corpo? Ora bem, ele tem pedras que foram preparadas, que foram cortadas à medida para colocar no templo. Ok? E quem é a pedra do topo? É a mesma pedra que foi cortada do monte sem mãos. Amém? Que feriu todos os reinos gentios. Essa pedra depois vai e é colocada como pedra do topo. Amém? E eles sem nós não são aperfeiçoados. Amém? E esse lugar no templo é exatamente o mesmo tipo que Josué quando dividiu as tribos. Amém? Se ler a mensagem O Futuro Lar, todas aquelas características da Nova Jerusalém estão a apontar para pessoas. As portas e as colunas eram as tribos. As portas eram os apóstolos. Amém? Tudo aquilo está a apontar para pessoas. Amém? Aquelas pedras eram as mesmas pedras que o sacerdote trazia no Urim e Tumim. Amém? Tudo aquilo a apontar para o corpo, para pessoas, para o tabernáculo do Espírito Santo. Amém? E esse corpo foi construído em 7 eras da igreja. E agora é aquele momento em que estas pedras que somos nós têm de ser de tal forma, é aqui que Cristo tem de encaixar. É sobre nós. Amém? É aqui que a pedra do topo vai ter que encaixar. Nós somos como o pescoço. O pescoço tem que ligar à cabeça certa, senão não dá. Amém? O pescoço tem que levar a cabeça correta. Amém? É agora. Somos nós. Agora que o corpo tem de estar tão próximo de Cristo, que Cristo pode Ele mesmo vir e encaixar em nós. Nós temos que estar tão próximos, tão iguais, tão junto a Cristo, que Ele mesmo pode vir e Ele pode habitar. Amém? E nós vimos que a árvore da vida continua lá e continua a estar plantada junto a ribeiros de água para a saúde das nações. Amém? Os tipos continuam a bater certo ao longo de toda a Escritura, ao longo de toda a Bíblia. E a pedra do topo vem como a Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amém? A pedra do topo vem pelo Espírito. Amém? E nós estamos aí nesse tempo. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor Jesus Cristo, obrigado por nos ter chamado no maior milagre de todos. Obrigado, Senhor, por nós podermos, Senhor, nesta hora em que vivemos, ser aperfeiçoados, Pai. Nós estamos em busca, Senhor, do último. Estamos à espera que esse último milagre aconteça para que Tu possas vir, Senhor. Eles sem nós não serão aperfeiçoados, Pai. Nós sem o último não seremos aperfeiçoados, Pai. Senhor, esperamos esse último milagre, Pai, para que possamos ir viver
para essa morada que Cristo nos preparou. Senhor, obrigado, Senhor, por nos estares a moldar, Pai. Por estares a preparar estas pedras que somos nós. Obrigado, Senhor, por nos levares até esse templo. Queremos que o Espírito já está a levar-nos nesse carro, nesse processo do arrebatamento que já está em marcha, já nos está a levar a mensagem ao alarido que nos leva, Pai, nesse carro até ao templo. E, Senhor, esse templo é santo. Esse templo foi visto por João e era a noiva, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Senhor, obrigado, Pai, por nos estares a transportar neste momento para esse lugar, Pai. Senhor, nós vemos, Pai, que estamos no processo do êxodo, Pai. Porquê? Porque este mundo apenas nos oprime. Este mundo não tem nada para nós. Este mundo não tem nada que valha a pena viver. Porque vale a pena lutar, a não ser procurar o último. A não ser batalhar por te podermos adorar, mesmo no meio de tantas trevas, Pai. Batalhar por podermos exaltar o Teu nome e derramar a Tua luz, mesmo nesse mundo mergulhado em trevas, mergulhado em maligno, Pai. Obrigado, Senhor, por Tu nos teres essa confiança em nós, Pai. Senhor, lutamos e trabalhamos, Pai, para que possamos ser realmente feitos à Tua imagem, Pai. Para que possamos realmente estar mesmo próximos, mesmo juntos ao topo, onde a pedra do topo pode encaixar, Senhor, no edifício. E, Senhor, sabemos que esse tempo está próximo. Sabemos que essa pedra vem aí para ferir os reinos gentios e para encaixar no topo desta pirâmide. Senhor, olha, Pai, agora, ajuda-nos nas nossas fraquezas, porque estamos num tempo de aperfeiçoamento. Estamos num tempo de perfeição, Senhor. Estamos num tempo, Pai, em que Tu dizes, sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai que está no céu também é perfeito. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Senhor, nós sabemos que ela está lá à nossa espera. Nós sabemos que Tu foste preparar-nos um lugar. E se este tabernáculo se desfizer, nós teremos esse tabernáculo à espera. E se não, esperamos a cada dia a Tua vinda. Senhor, não sabemos o dia, não sabemos a hora, ainda não sabemos o mês, ainda não sabemos o ano, mas, Senhor, sabemos, Pai, que estamos num tempo de aperfeiçoamento, Senhor, onde estamos próximos, estamos perto de que a pedra do topo se encaixe, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nós pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar palavras verdadeiras que João testificou. Amém? A Santa Cidade. Temos mais uma mensagem para distribuir, as instruções de Gabriel a Daniel. Amém? A primeira mensagem das 70 semanas. Amém? Estamos no processo de revisão e publicação das 70 semanas de Daniel. Recebi um e-mail esta madrugada onde os irmãos vão planear um modelo de distribuição daqueles cartões de memória para a África, e lá tem as mensagens em inglês e em português. Os irmãos podem colocar o cartão nos telemóveis ou colocar no computador e têm acesso às nossas mensagens, têm também em inglês para que possam confirmar as nossas traduções, para que tenham acesso ao original, quem souber inglês, e têm acesso às nossas mensagens em português. Tem lá mais algum material também, tem aquele livro, Um Homem nas Mãos de Deus, também lá, tem o software que nós temos, amém? O maior material
possível para que as pessoas também sejam abençoadas, porque nem todos, não há dinheiro para distribuir livros por todos aqueles países, a necessidade é muita, então oremos para que estes cartões possam ajudar alguém, amém?